Um assunto que sempre rodeou aí o mundo de Cavaleiros, principalmente o clássico, é a respeito da força de Poseidon e dos deuses gêmeos. Porque, quem lembra aí no clássico, tanto Seiya como Shiryu e Yoga vestiram as armaduras de ouro para enfrentar o Poseidon e conseguiram parar o Poseidon, conseguiram lutar com ele, e o Poseidon não conseguiu destruir as armaduras de ouro. Ele não causou ali danos severos nas armaduras de ouro, né? E ele era um vilão antes da saga Hades. E quando a gente chegou lá na saga Hades Elísios, o próprio Poseidon ajuda levando as armaduras de ouro pros Cavaleiros de Bronze, para eles estarem enfrentando o Thanatos, né? E o próprio Thanatos menospreza o Poseidon, fala que para quem diz que está no nível do Senhor Hades, ele é ingênuo, zomba dele. E o Thanatos estoura 5 armaduras de ouro, cara. Tipo, como se não fosse nada. Com um golpe, tava o Ikki ainda e o Shun. Era 5 armaduras de ouro. E ele evaporou, desintegrou as armaduras de ouro, cara. E aí gera aquela confusão, né? Os deuses gêmeos, o Hypnos e Thanatos, eram mais fortes que o Poseidon? Salve, Nerdola! Vamos hoje bater um papo aí sobre esse assunto bem polêmico, envolvendo aí cavaleiros. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal para ajudar, falta bem pouquinho para os 6 mil inscritos. E pense em se tornar membro aí para ajudar no canal, baratinho, você pode ajudar a gente muito mais. Primeiro de tudo, para falar sobre esse assunto, a gente tem que lembrar como é a passagem de bastão, né? Como que é o deus sair da antiga guerra para a nova guerra. Isso vai explicar muita coisa. Os deuses, eles são selados pelo selo de Atena, a ânfora de Atena, tem vários métodos, mas sempre tem aquele selo ali de Atena em volta. A ânfora com o selo, ou os deuses gêmeos, tem a caixinha, né? Onde foram presos e tem ali o selo de Atena também. E isso impacta diretamente, porque como eles são deuses, é mais ou menos praticamente o Misofeta-menos do Doku, né? Então, tipo assim, eles dormem por 200, 300 anos, mas pra eles é como se fosse 300 dias, né? O Doku teve só aquele Misofeta-menos que a Atena deu, mas os deuses têm isso eternamente, então sempre quando tem outra guerra eles fazem isso de novo. No caso, o Hades não faz mais, né? Porque a Atena o matou. O Hypnos, Thanatos e Hades foram mortos lá nos Campos Elíseos, mas até aquele dia eles só haviam sido selados. E é isso, galera, que faz exatamente toda a diferença nesse poder dos deuses. Vamos fazer uma recapitulação, né? Como que Hades voltou? Como que Hades retornou? A Pandora, lá no castelo dela, enquanto ela estava brincando ali e tal, ela foi atraída por aquela caixa, aquela coisa estranha, como se fosse forçando ela a abrir, né? Como se fosse alguém controlando ela para abrir. Depois a gente descobre que era a influência dos deuses gêmeos, Hypnos e Thanatos. A partir desse momento, quando ela abre, tudo começa a desandar naquele castelo dela, naquela casa onde ela morava. Inclusive a mãe dela tem aquele bebê galáxia que a gente via nos Cavaleiros, né? Que era só uma galáxia. Que ela encontra o Ikki e o Shun bebezinho e tem até o colar do Shun, né? Que é seu pra sempre, né? Que era referente ali a ele ser a encarnação de Hades. Assim como o Alone foi. Isso ela fala que ele vai ser o sucessor, ele vai ser o corpo de Hades, né? E aqui tem um porém. Como o Poseidon despertou de seu sono? O Saga, depois de ser várias vezes influenciado pelo Cânon a virar maligno, aí pro lado do mal, ele prende o Cânon dentro do Cabo Sunion, né? Que é aquela prisão onde só um deus pode tirar a pessoa dali. Nunca foi explicado por quê, tipo, se aquele lugar tem selos que protegem, não dá pra entender, é só um negócio assim, que o Cânon mesmo poderia meter uma explosão galáctica e estourar aquela montanha, mas aparentemente o cara não consegue usar o cosmo ali, né? Só um deus consegue ajudar o cara. E o Cânon, nesse meio que ele ficava vasculhando ali, ele achou a ânfora de Atena e foi lá e despertou o Poseidon. Nisso o Poseidon, aqui tem um ponto importantíssimo, tá, galera? O Poseidon diz pro Cânon, ele acorda meio que do sono, quem ousa me acordar? Aí depois que o Cânon explica tudo, o Cânon ludibria Poseidon, ele fala que ele não estava pretendendo despertar naquela hora, ele queria dormir mais uns 200 ou 300 anos, antes dele voltar de novo. Ou seja, isso é um ponto muito importante, ele vai e cede ali as provocações, ali, a ludibriação do Cânon, e fala para ele esperar 13 anos, que aí ele vai despertar no corpo do Julian, né? Mas provavelmente
o Julian nem era pra ser o Poseidon. Ele escolheu ali o Julian, que já tô aqui acordado mesmo, vou despertar naquele moleque que tem a ver, a família tem influência no mar, né? Talvez o Julian nem fosse o verdadeiro receptáculo, o verdadeiro de fato. Era um que poderia ser um receptáculo, mas o Poseidon só ia despertar 200 anos depois em outro receptáculo. O Julian foi só tipo, esse aqui aceita o meu poder, então vai pra você então. A gente tem 2 pontos aí, já eu falo sobre isso. Já o Hypnos e o Thanatos, que foram os causadores, né, da ressurreição de Hades, fizeram isso intencionalmente. Não foi um humano que causou isso, né? Eles forçaram a Pandora a liberar. E o Thanatos, vamos ser sinceros, o Thanatos é meio Zé Ruela, né? Mas o Hypnos não, cara. O Hypnos, ele é todo conservadorzinho, ele é todo frio e calculista. Provavelmente, eles já estavam ali, como pode dizer, saudáveis, né? Vamos supor, com 80% do seu poder real. Fora que eles ainda viveram no Elísio por mais 13 anos, se eu não me engano. Uns 13 anos, que a Pandora era pequenininha, mais 10 anos que seja. Eles foram lá pros Elísios, viveram no lugar deles, ali onde provavelmente já deu tempo de restabelecer o poder máximo deles. Até porque o Hades não tava quando o Hades desperta lá nos Elísios, ele não tava num corpo de humano possuído. Ele pegou a alma dele e entrou realmente no corpo do Olimpo dele, né? Aquele é o corpo verdadeiro de Hades. A gente não sabe qual que é o corpo de Poseidon, né? Mas a gente sabe que aquele é o de Hades, o verdadeiro. Já o Poseidon é o inverso, galera. Se ele despertou com 50% do poder, cara, eu acho muito. Sabe, tipo, faltava 200 a 300 anos pro cara dormir ainda, galera. Os deuses, tanto ele quanto o Hades, faziam mudanças climáticas nos planetas, né? Então o Hades fez ali a movimentação do grande eclipse e o Poseidon fazendo a inundação do planeta, que morreram milhões de pessoas ali. No mangá dá um número, tá? No mangá mostra lá no jornal que 1 milhão de pessoas já tinham morrido naquelas inundações. Por culpa do Canon morreu 1 milhão de pessoas. E mais um ponto, a gente não vê isso na saga Hades, né? A gente não vê eles falando isso. Mas em Poseidon, quanto mais o tempo passa, até eles prenderem Poseidon, mais eles falam que o cosmo de Poseidon está crescendo cada vez mais. Quando eles atingem ele ali com a flecha e vão lá, o Yoga segura ele com a execução Aurora ali e tal. Conforme a luta vai desenrolando, cada hora eles falam que o cosmo dele tá maior. No final da batalha, quando o Seiya salvou a Athena e ela pega a ânfora pra prender ele, eles falam que o cosmo dele ali parecia que ia inundar o universo inteiro. Então o Poseidon, na real, ele só voltou a renascer, de verdade, próximo ali uns 80% do poder dele, no final da batalha, quando a Athena prendeu. Então, tipo, e a Athena ainda não derrota, e mesmo assim, pra conseguir prender, a Athena pega a ânfora, junta ali o cosmo de todos os cavaleiros que ela tinha, ele fala, eu sinto outros cosmos ali com ela e tal. Só naquele momento onde ele foi adormecido, ele tava com o poder real. E isso é muito verdade, tá, galera? Porque na saga Hades, ele fala, quando ele retorna ali que o selo enfraqueceu porque a Athena estava no jarro, né? Ele fala, como eu estou dormindo, estou selado, eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é mandar as armaduras de ouro. Ou seja, esse selo, esse momento onde eles se soltam do selo e despertam faz total diferença. Então, pra quem tem alguma dúvida aí, galera, o Poseidon, ele é deus olimpiano, deus do Olimpo, junto com Hades ali, junto com Athena. Os deuses gêmeos, por mais que também sejam deuses, eles são subordinados a um outro deus. Igual, por exemplo, no Lost Canvas, tem aqueles 4 deuses do sono, né, do Hypnos. Eles eram deuses, mas subordinados ao Hypnos. Igual aquele Verônica, que era o espectro transformista que o Manigold lutou, né? Ele era um espectro que recebeu o poder divino e ficou um pouco maior, mais forte. Assim como esses outros deuses, né? Eles tinham mais poder que os outros espectros, porque o Hypnos dava um poderzinho. Mas até o Hypnos e o Thanatos são abaixo do Hades, então... E tem a deusa Ker também, a irmã deles. Então não, galera, o Poseidon não é mais fraco. O Poseidon, acho que nem os dois juntos, galera, não dariam conta do Poseidon. É só você ver o que rolou depois que os Cavaleiros de Bronze despertaram as armaduras divinas. Um dos de bronze já dava conta já deu conta do Thanatos, e o Shun perdeu ali porque foi pego ali no golpe,
Mas depois o Yoga e o Shiryu com um golpe só derrotam o Hypnos também. E o que acontece quando eles enfrentam o Hades? Não dá nem pega, nem com a armadura divina eles conseguem fazer alguma coisa. Teve que se juntar a Athena com a Kamui dela, mais os 4 de bronze com a armadura divina pra conseguir finalizar o Hades. O máximo que o Seiya fez, né, porque é o Pégaso, foi dar um meteoro de Pégaso, estourar a capinha dele ali e riscar o rosto dele. Então o Poseidon é nesse mesmo nível, galera. Ou seja, Hypnos e Thanatos, mesmo junto, não fariam nada com o Poseidon, galera. Mas sim, isso é só uma informação que foi passada. Se você juntar todas as informações, você consegue sim uma coerência, tá? Não é incoerente, não é furo de roteiro. Eu sei que Cavaleiros tem muito furo de roteiro, mas nesse caso eu vou trazer mais pra frente um vídeo sobre todos os fillers de Cavaleiro do Zodíaco. Tudo que estava no mangá de um jeito e foi passado pra tela no anime de outro, que causaram... Vocês vão ver que a maioria dos furos de roteiro de Cavaleiros são causados pelos fillers, tá? Se você acompanhar só o mangá direitinho, tem muita coisa coerente. Kurumada não é tão tonto assim não, igual muita gente acha. Ele era bem coerente até por sinal. Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Obrigado por terem chegado até aqui. Se você chegou, deixa o seu like, se inscreva para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Estamos quase batendo 6 mil inscritos. Fico muito feliz por esse apoio, essa ajuda de vocês. E se quiser, se torne membro aí para ajudar mais ainda o nosso canal. E qualquer coisa, se tiver uma outra dúvida referente a um outro furo de roteiro que você acredite, deixa aí no comentário que pode até virar outro vídeo, demorou? Tamo junto, nerdola!